Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu sou o professor Anderson Amaral. Nosso canal trabalha com história, com sociologia, com filosofia também. Vídeos mais dedicados aí à molecada que está na escola, mas também, às vezes, alguns vídeos de opinião, né? O pessoal pede aí alguns assuntos. Hoje vamos falar, só que antes de dizer do que vamos falar, eu preciso pedir que você deixe seu like. Tá? E se inscreva no canal se não for inscrito. Não custa nada, é só se inscrever no canal, tá? Apertar o sininho pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo. E o like, né? Não custa nada, gente. Dá essa força aí pro canal. Hoje vamos falar, você já sabe, do sexo na pré-história, da sexualidade na pré-história. E que pré-história é essa que nós vamos falar? Porque a pré-história, né, desde o surgimento do primeiro humano lá, 4 milhões, sei lá quanto atrás, até que haja o domínio da escrita. Então, são muitos anos. Vamos localizar mais ou menos 100 mil, né, 100 mil anos atrás, que não é pouco tempo para a história, mas... e localizar esse Homo sapiens primitivo, esse cara que tu vês que ele vive em cavernas, né, conhecido como Homem das Cavernas. Talvez até algum Neandertal, mas vamos focar no Sapiens, né? Como é que a gente sabe sobre a sexualidade na pré-história? Complicado, não tinha nada escrito, né? Ninguém deixou o áudio gravado, ninguém gravou o vídeo sobre como era. Mas tem algumas coisas que nos dão algumas pistas, né? Para esse vídeo, assim, eu me utilizo de 2 livros, O Macaco Nu, do Desmond Morris, que é um livro dos anos 70, um clássico, né? E que ele é um zoólogo e ele faz essa análise do ser humano como se fosse um grande macaco, né? E tem um capítulo sobre sexo. E também o livro do Timothy Taylor, A Pré-História do Sexo, acho que é o nome do livro. Essa é a Pré-História do Sexo, que tratam desses assuntos, né, e fazem um comparativo. E como é que a gente vai saber o que acontecia? Faz um comparativo com os grandes primatas, né, orangotango, gorila, chimpanzé e bonobo, e também pelos desenhos nas cavernas, as pinturas rupestres, tem desenhos sobre a sexualidade, esculturas também, né, então a gente consegue ter uma noção disso bem tranquila, assim, né. Claro que não é 100%, aliás, a história nunca é 100%. Mas o que a gente tem, assim, nessa divisão de gênero na pré-história, não há, como pensam muitos, o homem, o macho é dominante, né, e a fêmea acaba passando o seu dia a dia trabalhando para ele, e enfim, e ele bate na mulher, naquelas imagens do, do homem com um pedaço de pau, né, batendo. Não tem isso, não. Tá? Eles têm uma igualdade de gênero. Como a mulher dá à luz, então ela permanece ali 9 meses grávida, e depois disso tem um tempo ainda em que ela tem que amamentar, né? De 9 meses, 1 ano, né? Até 2 anos. Então nesse período ela precisa se restringir um pouco mais do andar por aí, né? Andar por aí, caçando, pescando e tal. Então ela fica mais próxima das habitações nesse período gestacional e período de amamentação. Nesse processo de igualdade de gênero, não há o estupro da mulher. Quer dizer, talvez houvesse, ou houve, mas isso não é o normal. A gente não trata disso. Aquela imagem do homem pegando a mulher pelos cabelos, né, não, gente, não. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma vida diferente do que tem hoje. Então, você tem que ter essa noção. Hoje os casais são monogâmicos, né? Homem e mulher, homem, mulher, mulher, mas são casais monogâmicos. Naquela época não existia monogamia. Monogamia vai surgir com a sedentarização bem mais tarde. Então eles viviam em grupos, né? 20, 30, 50 pessoas. E aí tu não tendo casal monogâmico, o sexo é livre, né? O sexo é livre. A fêmea humana, ela aceita o macho todos os dias, não é? Diferente de outras fêmeas que não aceitam. Por exemplo, se pegar um chimpanzé,
não aceita os machos, né? A fêmea tem um período que ela aceita. O bonobo tem que dar uma estudada diferente. Até eu vou fazer um vídeo um dia só do bonobo. O bonobo é um macaco, ele é diferente. E quando a fêmea estava no período fértil, ela tinha uma maior disposição em aceitar os machos, né? Mas mesmo fora desse período haviam as cópulas. E a fêmea copulava com os machos, né? As fêmeas copulavam com os machos do grupo. Provavelmente os machos dominantes primeiro, né? Os mais fortes, os líderes, e depois a gurizada, né? Porque o sexo era muito aberto, não tinha esses tabus que tem hoje, né? Eles andavam nus, né, gente? Então, para eles havia já uma facilidade sobre tudo isso. O que eles cobriam era por causa do frio, né? Não havia os pudores que há hoje. E não havia, como não havia essa monogamia, a relação entre eles não é de amor um pelo outro, né? Eles têm uma relação comum, interessante no grupo, mas o sexo acaba sendo casual, né? Não é uma coisa assim que se prepara para isso, né? Então, eventualmente, as relações acontecem e segue a vida, caçando, pescando, coletando, se protegendo, se aquecendo, né? Usando fogo. E como é que a gente sabe dessas coisas todas? Pelos desenhos. Tem muito desenho rupestre em cavernas, mostrando cenas de sexo, da sexualidade. A gente tem escultura. A Vênus de Willendorf, né? Talvez seja a escultura mais famosa desse período. Vou mostrar ela no vídeo, você está vendo. E isso, são várias Vênus dessas pequenas esculturas. Elas nos dão uma dica, né? Qual é a mulher perfeita para eles? Se eles esculpem, elas são todas do mesmo jeito. Seios enormes, né? As ancas muito largas. E são mulheres gordas. E por quê? Porque a mulher gorda é uma chance de sobrevivência maior. É diferente de hoje, né? Hoje o gordo tem problemas aí de saúde normalmente. Na pré-história, não. O magro estava lascado, né? O magro é sinal que ele come mal ou que ele é doente. Então, o homem procurava reproduzir com as gordas, porque as chances dela terem um filho saudável eram maior. Ele olhava um ventre grande, um peitão grande para amamentar. E então, a partir disso, então, a gente acredita que eles tinham preferências aí por essas mulheres. Zoofilia, há também desenhos, né? De homens com animais, de mulheres não. Homossexualidade, a gente não tem assim umas coisas que nos digam, nossa, né? Mas acredita-se que havia, porque ela é natural da nossa espécie, são mais de 200 espécies que têm relações homossexuais, né? Então a gente acredita que haviam, não se sabe em que quantidade. E uma coisa muito interessante é a gente acompanhar a evolução, o Desmond Morris fala muito disso, como nós mudamos em relação aos macacos quadrúpedes, que o Desmond Morris nos trata como macacos, um macaco nu. Ele diz que quando nós ficamos bípedes, né, que nós nos erguemos, isso facilitou lá na pré-história para caçar e para se locomover, etc e tal, para enxergar melhor. Nós precisamos mudar um pouco a questão da atratividade da sexualidade. Então, além de adornos que se usava, amarra cabelo, um bracelete, um colar e tal, nós passamos a desenvolver, segundo Desmond Morris, características físicas para atrair o macho ou a fêmea. E aí ele cita, por exemplo, os machos, eles têm o tórax bem avantajado, né? O menino, eu costumo dizer que até ali pelos 11 anos, menino e menina é umas tábuas, né? São tudo reto. Os meninos, então, eles começam a desenvolver tórax. Eles ficam com os ombros largos, né? Por quê? Porque agora ele é bípede, ele está enxergando de frente, né? Ereto o outro, ou a outra. A fêmea, por exemplo, as mamas ficaram muito grandes. Se comparar, por exemplo, com as mamas da chimpanzé, da gorila, maminhas pequenas, né? Não, a fêmea humana tem mamas grandes e acredito, Desmond Morris, que é para atrair os machos. E o lábio também, né? O lábio da fêmea, ele é mais inchado. Segundo Morris, seria para fazer uma alusão à vagina, que quando é quadrúpede a vagina está exposta, quando é bípede ela está escondida. E aí esses lábios seriam por isso, e a própria cor dos lábios, né? E uma teoria interessante no livro do Timothy Taylor é a perda de pelos. Ele vai por um caminho da sexualidade para a perda de pelos.
Ele diz que nós, humanos, perdemos pelos para o corpo ficar mais amostra para o outro ter mais atratividade, né? São teorias, né, gente? Nós não sabemos como é que as coisas funcionam bem ou mal. Uma outra coisa que tem bastante na pré-história são esculturas de falos, de pênis. Tá? Muitas esculturas de pênis em pedra e em madeira petrificada. Aí há uma dúvida se eram usadas sexualmente ou eram apenas esculturas, né? Por eles admirarem o membro masculino, aí não se sabe muito ainda. Tá? Para encerrar o vídeo, e eu quero retomar essa questão de que não havia monogamia nesse período da pré-história que a gente estuda, paleolítico e também neolítico, né? Não havia essa monogamia. A monogamia vai se dar quando eles começam a plantar e criar animais, aí eles vão morar separados, e aí pobre da mulher tem problema. Tem um vídeo nosso sobre a mulher, né? Ali ele, ó, tá? Clica ali, pode assistir depois. A mulher na pré-história, ela se lasca depois que a coisa sedentariza. Tá, vamos terminando. Obrigado para quem ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. E aí nos comentários pode deixar se você tem alguma dica de um tema, ou, né, você concorda com isso que eu falei ou não, para a gente fazer o debate e aprender um pouquinho mais um com o outro. Obrigado.